uma grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo. Ele foi expulso do cargo, está fora do cargo. E eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou a política e o judiciário nesse dia de hoje. Outra notícia mega importante, gente, tá? Que eu vou trazer aqui em todos os detalhes. Flávio Bolsonaro atacado, gente, tá? Notícia urgentíssima e gravíssima que acabou de ser confirmada. Flávio Bolsonaro atacado. Eu vou trazer esta informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Desespero, gente, tá? Na direita nesse dia de hoje com a informação de Flávio Bolsonaro atacado. Até a esquerda já confirmou aqui essa informação que eu vou trazer para todos vocês. Outro ponto que eu vim correndo trazer para vocês, gente, tá? O Daniel Vorcaro ameaçou uma grande autoridade do alto escalão de Brasília, gente, tá? A notícia que acabou de ser publicada pelo colunista Lauro Jardim é que, em ato de desespero, o Daniel Vorcaro acabou de ameaçar uma autoridade do alto escalão de Brasília. Ele traz todos os detalhes, quem é essa grande autoridade e como, né, essa ameaça foi enviada. Eu vou trazer também essa informação para vocês. E também, gente, tá? Lauro Jardim traz uma outra informação mega urgentíssima. Lauro Jardim vazou reunião secreta de Lula da Silva a portas fechadas, na surdinha, sem ninguém ficar sabendo, gente, tá? Lula teve reunião com grandes autoridades de Brasília a portas fechadas, fora da agenda, e inclusive o Lauro Jardim descobriu que um ministro do STF, dentre as outras várias autoridades, é claro, teve um ministro do STF que participou dessa reunião secreta do Lula da Silva. Quem é esse ministro? E o pior, qual foi o motivo, né, do Lula ter marcado essa reunião secreta de última hora? Vou trazer também essa notícia nos mínimos detalhes. E além dessa bomba contra Lula da Silva, explodiu uma outra notícia que deixou o Lula completamente devastado e desesperado. E claro, o último boletim, né, do Bolsonaro, gente, tá? Lamentavelmente saiu triste notícia sobre o Bolsonaro, tá? O último boletim médico foi publicado aqui há poucos minutos. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que devastou a direita aqui há poucos instantes. Tudo isso vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clique em cima que na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Logo de cara, gente, deixa eu trazer aqui. Bolsonaro é internado pela 7ª vez desde a prisão domiciliar, gente, tá? Eu fico em estado de choque. Eu fiquei, agora que eu li aqui essa matéria, porque as coisas vão acontecendo, a gente perde um pouco a noção do time das coisas, né, que elas vão acontecendo. Mas por incrível que pareça, o Bolsonaro foi internado, gente, tá? 7 vezes desde a prisão domiciliar que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que mais deixa a gente, assim, consternada é que tudo isso, gente, tá? Com um homem que nunca roubou, nunca matou, não participou de escândalo, nada, corrupção, mensalão, nada contra o Bolsonaro. Tudo isso que ele está sofrendo por causa de um suposto golpe que nem sequer chegou a acontecer. Tá aqui, gente, tá? O último boletim médico trazendo aqui as últimas informações sobre a gravidade do estado de saúde do Bolsonaro, gente, tá? Assistam com muita atenção, porque o Bolsonaro não tá bem. O estado de saúde dele é pior do que a gente imaginava. Bolsonaro tá aqui, ó. Teve pior em quadro inflamático e ampliou o uso de antibióticos, gente, tá? A situação dele tá tão grave que ele teve que aumentar o uso de antibióticos, gente. Só Deus, que Deus interceda por esse homem. Vocês vão entender a gravidade. Assistam. A equipe médica de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente permanece internado na UTI do Hospital Deve Estar aqui em Brasília para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de um episódio de broncoaspiração. Segundo o boletim divulgado na manhã deste domingo, houve uma estabilidade clínica e melhora da função renal. Porém,
com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue. Por isso, houve a necessidade de ampliar a cobertura com os antibióticos. De acordo com os médicos, não existe previsão de alta da unidade de terapia intensiva. Bolsonaro foi internado na última sexta-feira no Hospital DF-Star. No boletim do último sábado, foi constatado o quadro de piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios de Bolsonaro. Apesar desse cenário, o documento falava em quadro estável. O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava detido na Papudinha, aqui em Brasília. Diante da piora clínica, a equipe de plantão optou por transferi-lo para avaliação hospitalar mais detalhada. É isso aí, gente, tá? Foram as últimas informações, né, do último boletim médico do Bolsonaro que foi divulgado pela equipe médica, gente, tá? A coisa tá muito séria. A coisa tá muito grave. Gente, para o Alexandre de Moraes ter tomado a decisão de, né, tomar todo esse cuidado, né, para que nenhuma imagem do Bolsonaro vaze na imprensa, é porque a coisa é muito pior do que a gente imaginava, gente, tá? Que Deus interceda pela vida desse homem, porque nunca antes na história esse homem precisou tanto, gente, tá? De intercessão divina como como nos dias atuais. Lamentável, gente, tá? Tem parlamentares da direita que realmente assim estão consternados com tudo que está acontecendo, com o requinte de crueldade do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente, deixa eu trazer aqui uma notícia que vazou. Colunista Lauro Jardim vazou a notícia de que houve uma reunião, gente, tá, do Lula com grandes autoridades de Brasília do alto escalão. E assim, gente, por quê, né? Qual foi o motivo dessa reunião? Inclusive, segundo Lauro Jardim, teve um ministro do STF que participou dessa reunião. Qual é o motivo, né? Qual foi o motivo do Lula ter marcado essa reunião na surdinha, né? Sem ninguém ficar sabendo. Vamos entender. A longa reunião, não foi uma reunião de 1 hora, 2 horas, não, gente, tá? A reunião foi longa. O que será que foi debatido nessa reunião? Tudo revelado aqui pelo Lauro Jardim. A longa reunião fora de agenda de Lula com um seleto grupo no Alvorada. Foi bem seletivo, gente. Foi escolhido a dedo quem iria participar desta reunião. Tá aqui, ó. Lula chamou alguns poucos eleitos para uma reunião no Palácio da Alvorada no domingo passado para discutir a conjuntura e, claro, o caso Master. Claro, gente, o Lula está desesperado que o escândalo do caso Master prejudique a campanha dele. Né? Quem esteve, né, nessa reunião? De comandantes das Forças Armadas e Cristiano Zanin. Olha, o ex-advogado particular do Lula participou dessa reunião, tá? Paulo Gonet, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, entre outros, tá? Foram quase 4 horas de conversa que começou no fim da tarde e terminou 4 horas depois. Então, quer dizer que nessa reunião estava o advogado, né? O ex-advogado particular do Lula, que livrou ele, né, da cadeia, o Cristiano Zanin, comandantes das Forças Armadas, Andrei Rodrigues, o chefão da Polícia Federal e, claro, né, gente, não podia faltar o inútil do Paulo Gonet, aquele que vem assim defendendo os ministros do STF com unhas e dentes, né? Nada abala o STF no que depender do Paulo Gonet, gente. Agora, a pergunta que fica é por que essa reunião foi fora da agenda? Marcada de última hora, fora da agenda, na surdinha, sem ninguém ficar sabendo. Estamos sabendo agora porque o Lauro Jardim descobriu, né? Por acaso ele descobriu, mas que coisa, 4 horas de reunião. E um dos motivos da reunião, o escândalo do caso Márcia. Gente, o escândalo do Márcia está deixando o Lula... Eu acho que o Lula não está nem dormindo, né? Porque, claro, vazou aí que ele teve reunião com o Vorcaro, inclusive reunião fora da agenda, junto com o presidente do Banco Central, dentre outras, né, autoridades. E agora Lula mostra total desespero com o que pode acontecer. Agora, né,
com o Daniel Vorcaro preso, mais celulares do Daniel Vorcaro foram apreendidos, novas conversas podem ser vazadas, novas reuniões podem ser aí reveladas. Muita coisa vai acontecer, gente, tá? O Lula tem muito motivo para estar muito preocupado mesmo, gente, tá? Inclusive, o Lula realmente tem motivo para estar preocupado. O Lula deve estar desesperado com essa bomba que também foi revelada pelo Lauro Jardim. Vejam só, Lauro Jardim, uma pedra no sapato de Lula da Silva, né? E de Alexandre de Moraes. Vamos lá. Vorcaro enviou recado ameaçador para tentar encontro com Haddad. Gente do céu, em tom de ameaça, o Daniel Vorcaro queria falar com o ministro do Lula, o Fernando Haddad, o incompetente do ministro da Fazenda, né? Vorcaro ameaçou. Como é que foi essa ameaça, né? Vamos entender? Fernando Haddad nunca aceitou receber Daniel Vorcaro, apesar das diversas tentativas do ex-banqueiro, né, em ter uma audiência com o ministro da Fazenda, mas o dono do Master não se conformava. Chegou a mandar um recado em tom ameaçador para o Haddad, em tom de ameaça. Ele ameaçou Fernando Haddad, em tom de ameaça, vejam só. Vorcaro disse, abre aspas, eu preciso falar para ele o que pode acontecer se algo acontecer comigo. Ou seja, se algo acontecer comigo, algo vai acontecer. Foi o tom de ameaça que ele enviou que chegasse até o Haddad. E agora a pergunta que fica é o que o Daniel Vorcaro tinha de tão urgente para falar com o ministro do Lula, né, o Fernando Haddad, que chegou até a enviar o recado em tom de ameaça. O que será, né? Será que Lula está envolvido aí nessa questão? Vamos lá, gente. Prestem muita atenção que esse vídeo aqui é um dos vídeos mais chocantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Acabou de ser revelado o desespero, por que esse ataque de pelanca da Erika Hilton com relação às mulheres. Toda essa celeuma, né, em torno de Erika Hilton, o apresentador Ratinho, né, ela acionou justiça contra o Ratinho, pediu prisão do Ratinho, pediu indenização de 10 milhões, pediu até que o programa dele fosse cancelado no SBT. Agora aqui, gente, agora vocês vão entender, vocês vão descobrir o motivo do desespero da Erika Hilton. Eu só posso adiantar uma coisa pra vocês, é chocante. Quando eu vi esse vídeo aqui, gente, eu fiquei consternada. Vocês vão entender, vejam só. Está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país? Sim, pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não. E eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. Olha o ódio e a raiva. Gente, eu fico pensando, né? Como que existem pessoas que têm coragem de votar numa pessoa rancorosa, mal educada. Meu Deus do céu, estúpida, gente. Meu Deus do céu, o nível de deputado federal que a gente tem. Meu Deus, é constrangedor isso aqui. Que arrogância, gente. É petulância, é arrogância. Agora vocês vão descobrir o porquê. Por quê? Eu tô chocada com isso aqui. O ódio e a raiva nessas palavras. Me pergunto eu... Termos que eu uso. Olha o ódio e a raiva nessas palavras. Me pergunto eu, será que isso não é a testosterona aflorando? A verdade é que Erika Hilton parece carregar um ódio muito profundo das mulheres. Afinal, elas têm o que ela não tem. E a psicanálise explica muito bem isso. Por mais que ela grite aos 4 cantos do mundo, ela sabe que ela não é mulher biológica. Quando ela vê uma mulher, isso ativa nela uma sensação de falta. E essa sensação de falta vai gerando ressentimento. Esse ressentimento gera mágoa, gera rancor, gera ódio. E uma das formas de se defender é justamente com hostilidade, com agressão. Então não, queridas, Erika Hilton não luta a favor das mulheres e jamais lutará, porque inconscientemente ela tem raiva delas. Erika Hilton luta por uma supremacia trans.
ela luta pelo direito ao aborto, ela luta pela destruição da família. Precisamos nos levantar ou o inimigo dominará. Compartilhe esse vídeo se fez sentido. Precisamos nos levantar ou o inimigo dominará, gente. Tá muito forte, né? Mas faz todo sentido. A gente precisa se levantar, senão o inimigo vai dominar tudo, gente, tá? Chocante. E aí, gente, depois dessa análise aqui do Cardoso, queria a opinião de vocês. Vocês acham que a Erika Hilton, toda essa revolta, toda essa fúria, toda essa agressão, vocês acham que tudo isso é inveja das mulheres, das mulheres que têm aquilo que ela gostaria de ter, mas não tem? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Tem mais uma bomba aqui também envolvendo a Erika Hilton, gente, tá? Meu Deus, a Erika Hilton foi desmentida, desmascarada e humilhada, gente, tá? Pela filha do Silvio Santos, que agora é a presidente, né, do SBT. Que vergonha para Erika Hilton isso aqui. Erika Hilton é vergonhosamente desmentida por filha de Silvio Santos, gente, tá? Meu Deus, é muita humilhação para uma pessoa só. Tá aqui a informação. A deputada Erika Hilton, gente, tá? Eu não paro de somar os pontos, né, na medíocre briga que arrumou com o apresentador Ratinho. Afirmou, tá? A Erika Hilton, ela afirmou que teria recebido uma ligação da filha do Silvio Santos, Daniela Beirute, essa que está aqui, ó, gente, ó, na fotinha aqui ao lado dela. Daniela Beirute, ela é filha do Silvio Santos, que agora é presidente do SBT. Então ela disse que ter recebido ligação da filha de Silvio Santos, a Daniela Beirute, atual presidente do SBT. Era mais uma mentira da parlamentar. É o que diz aqui, gente, tá? O portal de notícias, Jornal da Cidade, citando a fonte aqui para vocês. Tá aqui o Jornal da Cidade desmascarando aqui essa mentira da Erika Hilton. O SBT negou que a presidente da emissora tenha Gente, que vergonha. O SBT negou que a presidente da emissora tenha procurado a parlamentar. Em nota, a emissora informou que foi Erika Hilton quem iniciou o contato com Daniela Beirute. Revelada a mentira, a própria deputada confirmou nas redes sociais, assumiu a mentira. Ela assumiu a mentira, segundo aqui o portal de notícias Jornal da Cidade. Na verdade, não foi o SBT quem procurou a Erika Hilton. Na verdade, foi ela fez o primeiro contato porque precisava conversar com a presidente do SBT. Possivelmente ela queria falar com a nova presidente do SBT para pedir a caveira, pedir a cabeça do Ratinho, né? Acabo com esse programa ou eu vou acabar com o SBT. Deve ter sido pelo naipe, né? Deve ter sido mais ou menos esse tom. Gente, tá? Foi desmascarada aqui pelo portal de notícias. Tem mais informação aqui, gente. Agora, desespero dentro do governo Lula, gente, tá? Desespero. Daqui a pouco, tá? Uma grande autoridade foi expulsa do cargo, tá fora do cargo. Vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês, porque agora tem uma informação extremamente grave, gente, tá? O governo do amor, o Lula, paz e amor, né? Aliados de Lula questionam a comunicação do governo e pressionam por ataques a Flávio Bolsonaro. A ideia a partir de agora é atacar de forma sorrateira, cruel e covarde o Bolsonaro, que vem aí crescendo de forma avassaladora, né, nas últimas pesquisas. Então, aliados do Lula basicamente chamam Sidônio de incompetente, de inútil e diz que agora tem que partir pro tudo ou nada. A regra agora é atacar o Flávio Bolsonaro para tentar fazer com que o Lula cresça nas pesquisas. Gente, a que ponto o Lula chegou, meu Deus? Isso é assim, é o nível mais baixo dos baixos que a pessoa pode tentar fazer para tudo em nome do poder. O que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Nem que para isso precise atacar a oposição, o inimigo, que no caso aqui para ele
é o Flávio Bolsonaro. Eu tô perplexa com essa notícia. Ou seja, Sidônio, que foi convocado aí no lugar do Paulo Pimenta, aquele outro inútil, né, para salvar o Lula, não adiantou nada. E agora a ideia é o quê? Atacar o Flávio Bolsonaro. Isso, gente, porque é o governo do amor, tá? Os resultados das últimas pesquisas eleitorais acirram os questionamentos entre aliados do presidente Lula da Silva e integrantes do governo sobre a estratégia de comunicação do Palácio do Planalto. Diante das projeções que apontam um empate técnico na disputa com Flávio Bolsonaro, a ideia de priorizar a divulgação de entregas do terceiro mandato é compreendida por ministros mais à esquerda e petistas como insuficiente. Só falar das coisas boas do Lula é insuficiente. Tem que atacar o Flávio Bolsonaro. É o governo do amor, tá, gente? Imagina se fosse do ódio. Para o grupo de insatisfeitos, a tática de evitar, por hora, ataques mais enfáticos a Flávio passou a ser considerada um erro. Um diagnóstico, porém, é comum entre aliados. Ministros do Centrão, aliados de partidos da base, integrantes da cúpula do PT, ouvidos pelo Globo, admitem que a aposta do ministro Sidônio Pereira, da comunicação, de focar apenas na divulgação de pautas positivas do governo Lula. Ou seja, mesmo assim, não decolou, não adiantou. Então tá aí, gente, tá? A implantação do imposto de renda, gás do povo, os benefícios que o Lula dá. Mesmo assim, não adiantou absolutamente nada. Parte dos governistas acha que é necessário partir para o ataque agora. O negócio agora é atacar o Flávio Bolsonaro. Esta ala vê a estratégia de comunicação como defensiva e sustenta a necessidade de maior engajamento da militância contra o bolsonarismo, gente, tá? Desespero tomou conta dos aliados do Lula, porque só falar bem do Lula não tá adiantando. A regra agora é, além de falar bem, tem que atacar Flávio Bolsonaro. Lembrando, gente, tá, que isso aqui é o governo do amor. E o desespero só aumenta. Piora na avaliação e palanques rachados viram um desafio para Lula no Nordeste. Ou seja, lá no Nordeste, que foi, né? O Nordeste basicamente que decidiu a última eleição, né? Lá o Lula tá caindo drasticamente e o desespero também começa a tomar conta. Gente, tá? Lula da Silva despencando igual uma jaca podre. Vamos falar agora, gente, tá? De notícia mega importante, gente, tá? Teve expulsão de cargo. Sim, gente, tá aqui. Assessor de Cláudio Castro, traidor, né, gente, tá? Foi um traidor, tá? Diz que Palácio Guanabara é gabinete do crime organizado no Rio. Aí, gente, não teve outra alternativa, né? Ele teve que ser expulso do cargo. Ele foi exonerado, foi afastado, tá fora do cargo. É isso que deve se fazer com traidores, né? Tá aqui a notícia no Globo. O advogado Victor Travancas foi exonerado, ou seja, foi expulso do cargo de assessor da Secretaria Estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro após proferir uma série de acusações contra o governador Cláudio Castro, do PL, e dizer que o Palácio Guanabara é a sede do crime organizado. Os comentários foram feitos em entrevista ao podcast do ex-governador Antony Garotinho, que inicialmente havia, né, postado cortes no programa em suas redes sociais e depois apagado. O programa na íntegra, no entanto, continuava disponível no canal do podcast na última sexta-feira. Tá aí, gente. O cara foi um traíra, foi uma Joyce Hasselman da direita, né, basicamente, e não tiveram outra alternativa a não ser expulsá-lo do cargo, gente, tá? E para finalizar, gente, tá aqui uma informação que a gente precisa prestar muita atenção. Milicianos ameaçaram família de ex-funcionário de Daniel Vorcaro, diz André Mendonça, gente. Então, família de ex-funcionário do Daniel Vorcaro estaria sendo ameaçado por milicianos. Gente, tá? Olha o tipo de coisa que o Alexandre de Moraes foi se envolver, tá? É milicianos, é ameaça, é Vorcaro,
é golpe do Banco Master. Gente do céu, onde que Alexandre de Moraes foi amarrar o seu jegue? Depois a imprensa está aí fritando o ministro e se pergunta por quê? Por quê? Meu Deus, gente. Então, aqui. O ministro do STF, André Mendonça, afirmou nesta última sexta-feira que um ex-funcionário ligado ao empresário Daniel Volcaro, fundador do Banco Master, foi ameaçado de morte junto com familiares por integrantes de A Turma, grupo de WhatsApp de Volcaro com funcionários. Segundo a Polícia Federal, o grupo era usado para articular intimidações a pessoas e organizações que contrariavam interesses do banco e do Volcaro, né? A referência consta em decisão do ministro ao analisar um recurso relacionado às investigações conduzidas pela Polícia Federal e mencionadas em documentos avaliados. Ou seja, gente, agora o que resta é ameaça, né? É tipo assim, eles vão tentar calar o Daniel Volcaro. Claro que eles vão tentar calar o Daniel Volcaro. Claro que ameaças vão acontecer. Afinal de contas, esse homem sabe muito. Tem muitas provas. Segundo vários juristas e vários jornalistas, o que Daniel Volcaro tem a dizer, tem a mostrar, pode derrubar República e meia. Então, gente, tá? Não pasmem se a partir de agora não vier muitas ameaças. Vai ser muitas ameaças contra aliados de Volcaro, familiares de Volcaro, familiares de funcionários de Volcaro. Vai ter muita ameaça de agora em diante. Na iminência desse homem assinar uma delação, mas vai ter muita ameaça. Jornalista do UOL revelando o desespero de Alexandre de Moraes, gente, tá? A coisa é séria. Moraes está com medo de o mundo ver como Bolsonaro está, gente, tá? Na verdade, Bolsonaro está à beira da morte. Bolsonaro pode morrer a qualquer momento, segundo aqui as informações que foram reveladas nas últimas horas. E o Alexandre de Moraes, segundo aqui jornalista do UOL, está com medo que o mundo veja a verdade de como Bolsonaro está agora neste exato momento. Quem revelou essa bomba foram jornalistas do portal de notícias UOL. Assistam com muita atenção porque é muito mais grave. É pior do que a gente imaginava, vejam só. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Polícia Militar do DF vigiar a entrada da sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em Brasília. Ele proibiu a entrada de qualquer aparelho eletrônico, inclusive de celulares. Moraes determinou que a PM garanta a segurança de Bolsonaro e faça a fiscalização com pelo menos 2 agentes durante todo o tempo que o ex-presidente permanecer no local. Diego, essas imagens, quando são publicadas, né, do Jair Bolsonaro numa cama de hospital, Jair Bolsonaro com algum tipo de curativo, de aparelho hospitalar, de fato elas causam muita comoção, porque o Bolsonaro é um homem idoso que tem uma série de problemas de saúde, em especial os decorrentes de uma facada que ele tomou em 2018, além de problemas normais que uma pessoa de 70 anos pode ter. Então, quando o ministro ele deixa ali muito claro que é proibido, é vedado e tal, é porque se aparecer alguma foto a partir de agora, vai ter uma investigação para descobrir quem que tirou, quem que vazou, etc. E ele tem essa leitura do impacto político que uma imagem dessas pode ter, como que ela pode ser usada politicamente. Isso é um ponto. Agora, voltando para as questões de saúde dele, aqui em Brasília já faz um tempo que eu ouço muitos políticos de diferentes grupos do universo da política, políticos de diferentes alas falando talvez seja a hora do Alexandre de Moraes dar um passo para trás, recuar, porque o Bolsonaro tem esse problema de saúde e se acontece algo com ele na dependência da Polícia Federal, toda a culpa vai recair sobre o Alexandre de Moraes. Existe essa leitura da classe política de que é um grande risco ele permanecer detido em algum lugar que não seja a prisão domiciliar, e aí eu não estou falando só de bolsonarista, estou falando de gente da base do governo também, que eu já ouvi isso de várias pessoas em vários momentos nos últimos meses. Porque a situação está tão complicada para o Supremo, é um clima tão estressado em cima do Supremo e principalmente em cima da figura do ministro Alexandre de Moraes,
que basicamente se acontecer alguma coisa com Jair, a culpa vai ser apontada para o Alexandre de Moraes, apesar de todos esses cuidados que o ministro impôs junto a esse detento, né, esses cuidados de saúde e de atendimento médico. Então, há um certo temor muito grande entre a classe política com a situação de saúde do Bolsonaro numa prisão, numa detenção, Diego. E o ministro Tá aí, gente, tá a colunista do portal de notícias UOL revelando que Alexandre de Moraes está com medo de o mundo ver na verdade dos fatos, né? Como o Bolsonaro está. E como que o Bolsonaro está? Está à beira da morte. A própria Bia Kicis, os próprios médicos aí nas últimas horas, né? Deram coletivas de imprensa, falaram com a imprensa e olha, gente, o Bolsonaro está correndo risco de morte e o Alexandre de Moraes está brincando com coisa séria, porque a situação do Bolsonaro é extremamente grave, ele tem várias comorbidades, não é uma, não é duas, nem três, ele tem várias comorbidades, vários problemas de saúde e mesmo assim o Alexandre de Moraes vai lá, dobra a aposta e diz o seguinte: segurança máxima na entrada do leito de UTI, na entrada do quarto do Bolsonaro, nenhum telefone, nenhum celular, nenhum notebook, nada que possa ser utilizado para captar alguma mensagem, capturar, né, alguma mensagem do Bolsonaro, né, numa cama de hospital, debilitado, porque esta imagem pode vazar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E aí, Alexandre de Moraes, que já está sendo fritado pela imprensa por causa dos últimos escândalos, envolvendo o nome dele, o escândalo do caso Master, Daniel Vorcaro, né? Aí, uma imagem dessa do Bolsonaro quase morrendo dentro do hospital iria, gente, acabar com o ministro Alexandre de Moraes. A grande preocupação do Moraes é com ele, com a imagem dele, né? Então ele tá se lixando para Jair Messias Bolsonaro e em ato de desespero ele tomou aqui essa decisão que chocou, gente, tá? Não só a direita, mas também deputados de esquerda que estão aí extremamente chocados com o nível de crueldade e perversidade do ministro Alexandre de Moraes. Tanto deputados, né, parlamentares de direita e de esquerda também. Tem políticos de esquerda que estão assim, gente, em estado de choque. Por muito menos o Fernando Collor, né? Aquele criminoso, aquele bandido, segundo aí as investigações, tá lá em prisão domiciliar, numa cobertura de luxo de frente para o mar, que custa milhões e milhões, afinal de contas o crime compensa aqui nesse Brasil, né? Que muitos juristas dizem. E o Bolsonaro, que nunca matou, nunca roubou, não é corrupto, né? Não fez parte de escândalo de corrupção, não tem mensalão, nada. Ele tá lá por causa de um golpe que nunca aconteceu.